Olá, muito boa tarde. Eu estou aqui, eu não vim falar de futebol, embora esteja aqui no meu estúdio de gravação, no meu canal no YouTube de futebol. Eu não vim aqui falar exatamente sobre futebol. Eu vim falar com vocês hoje sobre a graça, algo tão maravilhoso, tão significativo, que mudou os rumos da humanidade. Eu vim falar de alguém que antes mesmo de um mundo existir, já existia. Eu vim falar de alguém que há aproximadamente 600 anos antes de nascer, o profeta Isaías já falara sobre ele, já profetizara sobre ele. Isaías 9, 6 a 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. E o seu reino será estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso Isaías profetizara há aproximadamente 600 anos do menino nascer no ventre de Maria. Interessante, né? Como Deus já mostrara a Isaías naquela época o que Deus faria 600 anos depois, com a vinda do Messias ao mundo. Texto maravilhoso também se encontra em Filipenses 2, de 7 a 11, que diz: pelo contrário, ele abriu mão da sua glória, do que era, e se tornou homem, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz, a morte mais humilhante que existia na sua época. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e o pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, um nome que está acima de todos os nomes. E em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Chegará um dia em que todos os seres humanos, aqueles que já se foram, aqueles que todos de uma forma geral vão se prostrar e vão declarar com sua boca: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não espere o dia da morte chegar. Não espere o dia da dificuldade chegar. Nós, seres humanos, muita gente nem acredita que existe um Deus. É um direito que o ser humano tem de não acreditar que exista Deus. Mas é inevitável. Os acontecimentos, é inevitável. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos. Tudo que está escrito na palavra de Deus vem se cumprindo ano a ano, tempos em tempos. Os tempos são difíceis. As verdades absolutas, como Deus, família, os costumes, tudo isso hoje não tem sentido para muitas pessoas, para a sociedade de uma forma geral. Mas isso faz parte do contexto também em que os séculos vão passando e vão mudando. Mas a verdade que não pode deixar de existir é que Jesus abriu mão da sua glória para morrer numa cruz, se entregar numa cruz, se fez homem para resolver aquele problema lá no Éden, onde Adão desobedeceu. Meu pastor pregou essa semana, domingo passado. Pela ofensa de um homem, todos pecaram. Mas pela obediência de um só homem, todos foram perdoados. Todos foram perdoados. O escrito de dívida que existia foi naquela cruz pago. A fatura que existia ali, na cruz, Jesus pegou e rasgou. Não existe mais dívida alguma da humanidade. Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço com a morte, com a obediência e com a morte de cruz.
Portanto, agora, todos, de uma forma, querendo ou não, a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, assim como a serpente foi levantada no deserto para desfazer aquele mal que existia lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também. E Jesus, quando foi levantado, a cruz desfez toda a inimizade, aniquilou a morte, o pecado e o inferno, aniquilou o diabo. Se cumpriu a palavra de Gênesis 3,15, quando Jesus foi à cruz. Este te ferirá o calcanhar, mas o filho da mulher, este te ferirá na cabeça. Jesus pisa naquele momento na cabeça de Satanás, declarando que o preço foi pago, está consumado. A salvação está liberada para todos aqueles que creem, para todos aqueles que derem ênfase, abrir o coração. Em Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém abrir a porta do coração, Jesus entra e faz morada, ceia com ele, traz alegria. De repente, para você que vai ouvir essa palavra, isso é muito de balela. Pode ser para alguns, mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, enquanto não encontrar guaridas em algum coração. Para alguém, essa palavra vai ser útil. Para alguém, essa palavra vai ter importância. Jesus abriu mão da sua glória, se fez homem, se fez carne, se humilhou, obedeceu, foi tentado pelo diabo. Se prostrado me adorar, te darei todos esses tronos. Satanás falou para Jesus. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, estava com fome. O diabo falou: se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus cumpriu todo o propósito que Deus definiu, traçou para ele aqui nessa terra. E na cruz ele diz, está consumado, está consumado. O projeto de salvação se cumpriu. Querido, dê uma chance para você mesmo reencontrar o caminho da paz, do amor, da graça que transforma, que renova. Você que de repente quer se jogar na frente de um ônibus, de um carro, você muitas das vezes que perdeu a esperança, não tem esperança, está abatido, levanta a tua cabeça. Jesus te ergue nessa hora. Jesus tem um plano e um propósito de vida para você. Tem vida. Pastor Sila Malafaia fala muito isso. Tem vida, está vivo. Deus tem plano para você ainda. Não acabou. Mas eu quero dar fim na minha vida. Você quer, mas o plano de Deus é esse. O propósito de Deus é esse. Quem pode determinar o tempo da nossa vida, o fim da nossa vida é Deus. E se você está vivo é porque tem plano, porque tem propósito, porque ainda tem uma história a ser escrita no livro de Deus. E eu rogo nessa hora para que os planos de Deus se cumpram na sua vida, se cumpram na sua família, se cumpram na sua casa. Se está desempregado, Deus abra uma porta de emprego. Se está em dificuldade no trabalho, que Deus possa trazer a paz. Se está em dificuldade com a família, que Deus possa restaurar o relacionamento. Relacionamento muitas das vezes é complicado. Uma das áreas que mais Satanás tem trabalhado é contra os relacionamentos, contra os casais. Eu passei por problemas no relacionamento. Quem me conhece sabe. Mas Deus é o Deus que restaura, é o Deus que transforma. Esse mesmo Deus que disse estar consumado, que nos dá a graça, que nos dá a paz, Ele também está interessado em transformar relacionamentos destruídos. Ele também tem interesse em transformar. Você que está pensando em se separar, não aguento mais, não está dando mais. Busque em Deus a cura para o seu relacionamento. Busca no Espírito Santo, começa a jejuar, começa a orar, começa a clamar ao Senhor para a restauração do seu relacionamento. Deus não uniu duas pessoas para que se separem. Se Ele permitiu que se unisse é para sempre, para viver para sempre, é para buscar a graça dele na dificuldade. Lembra lá quando o pastor, o padre, o juiz
Eu vos declaro marido e mulher que vivam para sempre. Para sempre. Então, a palavra que eu dou para você é que está passando por essa dificuldade, busca no Espírito Santo. Vai para o joelho, cara. Vai para o joelho. Muitas das vezes a gente tenta soluções mais fáceis. Não ouve o conselho do amigo. Não tá dando, essa mulher não... Sai de casa. Não sai de casa. Dê uma chance para sua casa, para sua família, para seus filhos, para você mesmo. A família é a base da sociedade. Não deixa Satanás destruir a sua família. Conforme muitas das vezes eu dei brecha para que o diabo trabalhasse nessa área na minha vida. Hoje estou clamando ao Senhor. Hoje eu já clamei ao Senhor para que feche as brechas, para que o Senhor nos dê força para superar, para vencer as tentações, para vencer as ofertas. Assim como Satanás tentou o Senhor Jesus lá no deserto, o Senhor resistiu. Que o Senhor possa nos cobrir com esse manto da resistência e resistir à tentação, resistir para nos dar força, nos blindar contra as vontades da nossa carne. Domingo o pastor pregou sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A gente peca dentro dessas 3 áreas. São 3 áreas. Deus nos livre da concupiscência dos olhos. Deus nos livre da concupiscência da carne e nos livre da soberba da vida, de buscar o poder. Nos livre disso tudo, Espírito Santo. Então, Isaías declarou essa palavra maravilhosa. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. O governo não está sobre o sistema. O governo está sobre os ombros do Senhor Jesus. E que no Senhor Jesus você seja forte. Assim como Deus falou a Josué, seja forte e corajoso. Moisés, meu servo, é morto. Você agora vai ser levantado para avançar e passar o Mar Vermelho com esse povo. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Nessa hora eu declaro para você, meu amigo, você que vai ouvir essa palavra, seja forte e corajoso, não desanime, não desanime. Não deixe Satanás cegar teus olhos. Não deixe Satanás furar os teus olhos, assim como furou os olhos de Sansão. E ele perdeu aquilo que tinha de mais precioso, que era intimidade com Deus. Assim como Sansão orou. Ora nessa hora, Deus, devolve a minha intimidade, devolve a minha força para resistir às tentações e às ofertas que Satanás vai colocar diante de mim. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, o governo está nas mãos de Jesus, ou seja, o controle de tudo está nas mãos do Senhor Jesus. O controle não está sobre você ou sobre mim. Eu não tenho controle, não se coloque na posição de ter o controle. Você não tem o controle, eu não tenho controle, o controle está nas mãos do Senhor Jesus. Aprenda isso. Que o Senhor nos ensine sobre isso. O controle está nas mãos do Senhor Jesus. Estava ouvindo uma palavra agora que fala sobre obediência. Obediência. Mesmo diante do filho que Deus tinha dado a Abraão, Deus pede esse filho. Abraão, vai sacrificar Isaac. E Abraão vai sacrificar Isaac. Deus queria, Abraão tinha perdido o senso de sacrifício e Deus resgata isso no Abraão. Deus não queria o filho de Abraão, Deus queria resgatar em Abraão o senso, o orgulho de sacrificar ao Senhor que Abraão tinha perdido após o nascimento de Isaac. E que Deus resgate em nós o senso de sacrificar ao Senhor, sacrifício de oração, sacrifício de se abster das coisas que não concernem ao cristão. O sacrifício de orar, de buscar ao Senhor, de se dedicar, de ler a palavra. Esse é o sacrifício que Deus quer da gente. Eu estava orando ao Senhor mais cedo, agora há pouco, pedindo se eu pudesse rasgar as minhas vestes, me vestir de pano de saco, raspar a minha cabeça e jogar cinzas sobre a minha cabeça, como eles faziam no passado. Mas esse não é o sacrifício que agrada a Deus nesse momento.
O sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de um coração obediente, como Davi orou ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Esse é o sacrifício que Deus requer de cada um de nós nessa hora. Nesse momento, nos dias de hoje, obediência, coração inabalável, a mente sarada no Senhor. Oh Espírito Santo, que o Senhor possa trabalhar em cada coração, em cada vida nessa hora. Que essa palavra encontre guarida no coração de quem ouvi-la, de quem entendê-la. Espírito Santo, faça entendê-la. Espírito Santo, move as águas sobre cada vida que vai ouvir essa palavra.